Tá. Então, assim, ó, como professora de literatura, eu definiria o Cazuza, que é um cara que, na verdade, não tem uma definição, que nunca se enquadrou, né, dentro de nada, assim, como uma antítese, um paradoxo. Alguém que marcadamente tem uma posição e é uma coisa muito amo ou odeio, assim, né? Muito engraçado, a gente conversa com as pessoas sobre o Cazuza e as pessoas, aquele louco, bicho, maconheiro, ou então, pô, o cara cabeça, o cara muito legal, o baita músico. As pessoas também são meio dicotômicas, assim, em relação ao Cazuza, né? O que eu penso? O Cazuza tem uma primeira fase bem rock and roll, tá? Bem Barão Vermelho, né? Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou meio exagerado, mesmo exagerado, né? Adoro um amor inventado, loucura, loucura. Até que tem a ver com a própria história dele, de ter ido pra Londres, tomado contato com os caras do rock and roll mesmo, tipo Stones, né? Mas ele tem também uma fase muito marcada, um divisor de águas, quando ele descobre que ele tá doente, né? E isso faz do Cazuza um cara mais... Não sei, me parece assim que... É o seguinte, eu vou viver pouco tempo, então que eu traga para as pessoas coisas importantes para elas pensarem, inclusive das besteiras que ele fazia, porque ele era um cara totalmente sem limite. Até falei para vocês antes que a mãe dele sempre comenta que alguém perguntou uma vez para ela o que ela teria feito diferente em relação ao Cazuza e ela disse que ela teria dito mais não pro Cazuza, né? Então ele realmente foi um cara com muita grana, né? Que os pais eram muito assim, não tinham muito controle sobre ele, né? E ele, enfim, era essa geração bem sexo, droga, rock and roll. Mas assim, ó, ele tem músicas que são belíssimas, né? Tipo, O Tempo Não Para, que é uma música que é bem isso, assim, que é um manifesto, eu diria, sabe? Ele tem muito disso, assim, é um manifesto mostrando para as pessoas que esse país está cheio de ratos, sabe? Pessoas que de verdade não... Primeiro ficam em cima do muro, não se posicionam, né? Até por sinal, isso me faz lembrar a ideologia, quando ele fala, né? Meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver, mostra bem essa coisa assim, pô, o cara... olha que legal, O Tempo Não Para, eu gosto muito. Já vou dizer por quê, assim, tem várias metáforas aqui que são super fortes. Eu não tenho data para comemorar, às vezes meus dias são de par em par, procurando agulha no palheiro. Uma coisa bem... A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos, o tempo não para. Acho isso muito interessante, assim, sabe, pessoal, vamos se ligar, as coisas estão acontecendo, os caras estão nos roubando, entendeu? E a gente tá aqui assistindo isso tudo, assim, sem fazer muita coisa, né? Mas aí tem aquela ideia, né? Eu gosto muito quando ele fala assim, ó, e assim nos tornamos brasileiros. Te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro, transformam o país inteiro num puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. Eu mostrei pra vocês lá no início do ano, vocês lembram que a Adidas lançou umas camisetas pra Copa e a propaganda era umas mulheres gostosonas boazuda dizendo, venham nos comer que a gente tá aqui, que é bem isso, assim. Então, tipo, a imagem do brasileiro lá fora é que a mulher é uma prostituta e que o cara é um malandro que vai roubar. E na verdade, essa ideia tem que ser discutida, porque o brasileiro precisa se politizar mais, sabe? Começar a se apropriar mais das suas coisas, sabe? E o Cazuza, ele era isso. Ele estava tentando mostrar isso, o tempo não para. Mas ele também era super melancólico, né? Ele não tinha mais nenhuma ideologia. Ele quer uma pra viver, inclusive, porque ele não tem mais. Tipo, ele também meio que... Estava falando antes também que ele lembra muito os poetas da terceira geração romântica. Aliás, desculpa, da segunda geração romântica. De certa forma, a terceira, né? Porque o Castro Alves, ele era super, assim, uma coisa... Vamos lá, Senhor Deus dos desgraçados, vamos fazer alguma coisa para esse país. E a segunda geração era aquela coisa spleen, tédio, melancolia, não tem saída, né? Então, olha a antítese, né? Ao mesmo tempo que ele fala de tudo isso, ele também diz que não tem muita coisa para fazer, né?
Eu imagino que esse eu li está dizendo exatamente, não tem muita coisa para fazer se a gente continuar olhando, né, o país e tudo passa por educação, né, e as pessoas não são educadas, inclusive politicamente educadas. Então o Cazuza é muito isso, tá? E é um cara assim que eu acho que também no final da vida dele ele soube trazer para as pessoas um pouco disso, assim, alertar as pessoas do papel delas na sociedade e do quanto a gente é manipulado, assim. O Cazuza poderia ser um personagem do 1984, assim, total, assim, enfim, já poderia trazer isso para as pessoas, assim, essa ideia de distopia, né? Mais ou menos isso.